Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Café com o Pastor. E estamos aqui para o último vídeo da série As Bem-aventuranças. E falaremos sobre bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas antes, deixa eu pedir que você se inscreva no canal e, se gostar, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam esta poderosa palavra que é a palavra de Deus. A minha intenção com o YouTube não é ficar famoso, mas é divulgar a palavra de Deus, é fazer com que ele seja conhecido. Queridos, vamos ler Mateus capítulo 5. Vamos ler hoje até o versículo 12. A Bíblia diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Uau! Que texto incrível! Gente, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, registra o que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, o que alguns dizem ser a maior e mais importante mensagem dita por Jesus enquanto ele esteve entre os homens. Um verdadeiro manual de vida cristã. Por quê? Porque no Sermão da Montanha o Senhor nos ensina o que ele espera dos seus seguidores. Nos ensina a respeito de perdão, nos ensina a respeito de oração, a respeito de conduta, de posicionamento cristão, a respeito do jejum, nos ensina a orar. O Sermão da Montanha é incrível. E o que o torna ainda mais incrível é porque não é um conselho apostólico, não é uma história bíblica a respeito do povo de Deus, não é uma palavra divinamente inspirada, mas é o próprio Deus falando enquanto ele esteve entre nós. São palavras ditas por ele mesmo. E ali ele diz o que ele espera de nós, os seus seguidores. Todo cristão deveria ler, reler, decorar, estudar, aplicar, ensinar o Sermão da Montanha, tamanha a sua importância. E começa com uma pancada poderosíssima que eu chamo de as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o manual da verdadeira felicidade. Por quê? Porque bem-aventurado significa feliz, muito feliz. Aquele que carrega a glória de Deus, que evidentemente será feliz por isso. Em uma tradução, enquanto eu estava estudando, eu encontrei uma tradução de um escritor cristão que ele disse que bem-aventurado significa ser absurdamente feliz. Uma pergunta eu tenho para te fazer: você verdadeiramente é feliz? Você desfruta de uma verdadeira felicidade? Você é absurdamente feliz? Quando você olha para a sua vida, você consegue encontrar contentamento no que você vê? Mas veja que as bem-aventuranças, há um contraste com a mensagem pregada pela sociedade atual.
Porque hoje se diz que felicidade é você ter, é você conquistar, é o sucesso. Alguns medem a felicidade pelo carro que andam, pelo saldo da conta bancária, pela quantidade de seguidores, quantos likes você recebe. Só que Jesus nos ensina aqui que felicidade não tem a ver com o que você constrói fora, mas sim com aquilo que você está construindo dentro. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores. Jesus está nos ensinando sobre coisas que construímos dentro de nós. Daí vem a verdadeira felicidade, que independe de momentos e circunstâncias. Que sabe que as coisas que você pode estar administrando um problema, um conflito, mas dentro de si está feliz. Está feliz sabendo de que a sua esperança não está em coisas, mas está no Senhor. Isso é a verdadeira felicidade. E encerrando essas bem-aventuranças, são 8 ao total, ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui existe mais um contraste, porque alguns acreditam que quanto mais feliz você é, mais amigos você tem. E aqui Jesus está dizendo que absurdamente feliz é aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Bom, primeiramente é necessário entender que o evangelho ele é contra a cultura. Normalmente quem vive o evangelho vai estar vivendo na contramão daquilo que a sociedade atual está vivendo. Quem vive o evangelho vai estar renunciando o que muitos não renunciam. Mas quem vive o evangelho também, com toda certeza, estará vivendo o que muitos não viverão. Só que isso incomoda. Isso gera perseguição. As pessoas muitas vezes se incomodam com aqueles que decidem renunciar por amor a Cristo. Quantas vezes eu já ouvi pessoas vindo se aconselhar comigo, dizendo: pastor, parece que todo mundo na minha casa está contra mim porque eu decidi vir na igreja. E uma vez eu estava ministrando lá no Paraguai, na cidade de Salto del Guairá, e um retiro de jovens, e depois do retiro eu fiquei para ministrar no domingo. Um pai tirou a jovem a base do pontapé de dentro da igreja pelo simples fato de que ela estava cultuando ao Senhor. Olha que difícil isso. Uma situação, a gente que estava perto ficou perplexo com isso. Mas aí Jesus vem e diz que quem sofre esse tipo de perseguição pode se considerar absurdamente feliz. E dizendo ainda que deles é o reino dos céus. Existe um dito popular que diz o seguinte, que árvore que não dá fruto não leva pedrada. Se você está de alguma forma sendo apedrejado, sentindo muita pancada, é porque os frutos estão começando a aparecer. E dê glória a Deus por isso, se sinta alguém absurdamente feliz, porque na realidade eles perseguiram Cristo, que foi antes de nós, perseguiram os profetas que foram antes de nós, e na realidade a perseguição é contra o Cristo que está em nós. Mas se você escolher por Ele, tenha a única certeza, você vai ser absurdamente feliz. Uau! Mas a perseguição é por causa da justiça. Nós falamos aqui, você pode ver o vídeo sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, porque a Bíblia fala de três tipos de justiça: justiça espiritual, justiça moral e justiça social. A espiritual é aquela que Deus exerce sobre nós. Ele enviou o seu Filho, nos purificou de todo pecado, nos lavou no sangue dele,
nos deu acesso. O véu se rasgou, isso é a justiça de Deus. Glória a Deus por isso. Justiça moral. Justiça moral é aquilo que temos como caráter, conduta, aquilo que está dentro de nós, a forma que nós conduzimos a nossa vida. Nesses dias, eu até comentei nesse vídeo que nesses dias nós vemos muitas pessoas sem justiça moral nenhuma, querendo dar aula de política, querendo falar que o problema do país é o fulano, é o ciclano, quando na realidade não sabe ter compromisso com a própria vida. Falta de justiça moral. E justiça social? Justiça social é você enxergar a necessidade do próximo e deixar ser usado para supri-la. É você ser uma ferramenta de Deus para suprir a necessidade das pessoas. Justiça social é chorar com os que choram. Então, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Que justiça é essa? Por causa de qual justiça? Bem-aventurados os que são perseguidos porque foram lavados e remidos no sangue de Jesus e decidiram andar com Ele. Que o seu caráter, a sua conduta, o seu estilo de vida é diferente dos demais. E aqueles que sabem sofrer, chorar com os que choram. Aqueles que são ferramentas do Senhor para suprir, aqueles que são perseguidos por causa disso, são absurdamente felizes. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Mas ele segue dizendo o seguinte: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Eu tenho aprendido, aconselhando muitas pessoas, que somente é perseguição nesse nível das bem-aventuranças quando, mentindo, disserem todo mal contra nós. Sabe qual é o grande problema? Que na maioria das vezes o que as pessoas falam a respeito das outras é verdade. É verdade. Sabe, às vezes chamam, assim, ó, vou colocar minha vida aqui, tá? Já me chamaram de arrogante. E eu dentro de mim, nossa, estão me perseguindo, mas quando na verdade eu passava por alguém eu não cumprimentava. Quando dentro de mim eu me achava melhor do que as outras pessoas. Isso não é uma perseguição. É as pessoas falando a verdade a meu respeito. Por quê? Porque bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. O que falam a seu respeito é perseguição? Estão mentindo a seu respeito ou falam a verdade sobre você? Porque se estão falando a verdade sobre você, o que você precisa é mudar a sua conduta, é você mudar o seu estilo de vida. O cristão, de verdade, ele cumprimenta todo mundo, ainda que ninguém responda. Ele sorri para todo mundo, ainda que todos façam cara feia para ele. Ele dá outra face quando lhe batem na outra. Quando lhe pedem para caminhar 1 milha, ele vai 2. Perseguição é contra esse tipo de cristão. Então, às vezes nós falamos que estamos sendo perseguidos, quando na verdade só estamos falando da verdade sobre nós. Então avalie a sua vida. Avalie a sua vida. E se não tem ninguém perseguindo você, é porque talvez você não esteja fazendo diferença alguma. E eu quero profetizar e declarar que chegou o momento de Deus na sua vida. Chegou o momento de você se levantar como uma ferramenta do Senhor. Uma ferramenta do Senhor para os necessitados, para a viúva, para o órfão, para o reino de Deus. Mas se você se levantar como essa ferramenta, saiba que pessoas também vão se levantar contra você. Mas eu decidi
não enxergar as pessoas que me perseguem, mas enxergar o mal que faz com que elas me perseguem. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com o inimigo nas nossas almas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então continue no Senhor. Meu desejo é que você seja absurdamente feliz. Falo isso muito emocionado aqui. Mas saiba que não tem a ver com as coisas que você conquista. Tem a ver com aquilo que você constrói dentro de você. Não pare. Viva uma vida plena em Cristo. Desfrute de tudo que Ele tem para você. Não tenha medo de renunciar mais do que os outros estão renunciando, porque vai valer a pena. Não tenha medo de ser perseguido. Hoje nós somos perseguidos por atitudes, mas existem muitos lugares da terra onde cristãos estão sendo perseguidos, apedrejados, decapitados, aprisionados por amor a Cristo. Não pare, não pare, porque nós somos o povo absurdamente feliz. Deus abençoe vocês. Até o próximo Café com o Pastor.